Então, vou continuar a nossa leitura da aula anterior. Chegamos até a metafísica. Falamos que essa metafísica moderna até nos ajuda de entender a modernidade. Então, apareceu a pergunta por que confrontar com essa metafísica? Como entender o projeto da destruição da metafísica e depois a desconstrução derridiana. Então, vou, de uma certa maneira, indicar este caminho. Por aqui vou mapear o nosso terreno, então criar uma visibilidade. Então vamos com Husserl, só um momentinho, isso não vai funcionar. Talvez por aqui dá para ver, então, o que estou fazendo. Então Husserl, Derrida, ok. Vamos mapear algo mais neste caminho para entender qual é o sentido de se confrontar com essa metafísica que, de uma certa maneira, nos ilumina, nos deixa com uma outra transparência do mundo moderno. Ok, e chegamos mais ou menos até Hegel. Como, neste contexto, entender a fenomenologia do Husserl? É o início do século XX. Vou mencionar, talvez, algumas citações, então, só para ilustrar. Não precisamos, não temos tempo para agora voltar para uma leitura mais explícita. Por exemplo, no momento na fenomenologia da percepção, Merleau-Ponty vai dizer que o transcendental de Husserl não é de Kant. E Husserl censura a filosofia kantiana por ser uma filosofia mundana, porque ele utiliza a nossa relação ao mundo, que é o motor da dedução transcendental, e torna o mundo imanente ao sujeito, em lugar de admirar-se dele e conceber o sujeito como transcendental em direção ao mundo. Então, a dúvida é o início da fenomenologia de Husserl sobre Kant é simples, a saber, por haver uma presença demasiada do mundo em Kant. É uma síntese, você se lembra no que Kant está fazendo. Como nós podemos pensar o mundo. Essa barra, vamos dizer, a psicanalítica, se a Joana está por aqui já, está entre o sujeito e objeto. Vai passar o tempo para ela chegar até o próprio sujeito. Agora está entre os dois. E aqui, inclusive, começa uma dúvida nossa, não só para as leituras sobre Kant, mas talvez sobre Husserl também. A leitura é diferente, mas o modelo é o mesmo, sujeito-objeto. E vamos ver como se posicionar por aqui. Então, essa identidade silenciosa da relação que determina, no fundo. Por aqui, talvez, vai aparecer a dúvida sobre a metafísica. Então, a dúvida de Husserl sobre Kant é simples, a saber, por haver uma presença demasiada do mundo em Kant. Então, ainda não liberamos a subjetividade dessa dependência do mundo objetivo. E vimos como Hegel vai tentar de superar essa relação, mostrando a possibilidade de uma identidade entre o subjetivo e o objetivo, que se realiza no final da história. O sentido da história é isso. Mas mesmo assim, Hegel está dentro dessa relação. O que acontece é uma mudança, talvez, mas dessa relação. Sujeito e objeto fica ainda nas leituras de Hegel. Então, ainda não liberamos a subjetividade dessa dependência do mundo objetivo. Isso é verdade porque Kant, como a gente sabe, queria uma subjetividade constitutiva, que não terminasse no solipsismo. E por isso ainda precisamos do mundo em sua filosofia. Como vimos, é a síntese com o mundo. A pergunta é só como pensar essa síntese ligada ao sujeito, que não depende mais do mundo. Por isso ela é a priori. Por isso a síntese a priori revela a possibilidade do sujeito. O que constitui nessa relação merece o nome subjetividade. E aqui Kant, só Kant, chega até a subjetividade. Isso é o que a gente entendeu. Mas, chegando até a subjetividade,
Kant não questiona exatamente a estrutura dessa relação. Ela ainda fica de uma maneira tradicional a relação entre o sujeito e o objeto, agora com a subjetividade constitutiva. Vimos, deste modo, Kant ainda não abriu a possibilidade do idealismo na filosofia. Ele talvez fica mesmo criticando Descartes dentro dessa leitura do racionalismo cartesiano. Ok, eu vou só pegar alguns motivos dessa reconstrução. Se Kant não oferece o que Husserl quer, por que ele não procura Husserl as respostas em Hegel, já que este, afinal, escreveu um livro intitulado Fenomenologia do Espírito. Esta poderia muito bem ser a inspiração para Husserl, mas, como vocês sabem, ele fala ainda menos sobre Hegel do que sobre Kant. Então, quais poderiam ser as dúvidas sobre Hegel? E a gente viu também, por isso foi importante voltar para Hegel e Kant nessa reconstrução. A gente viu que a fenomenologia do espírito articula as formas históricas da consciência. Como essa relação entre o subjetivo e o objetivo fica para a consciência. A fenomenologia hegeliana trata das aparências da história para a consciência. Na história se realiza, como vimos, o espírito, o geral. Então, a fenomenologia hegeliana mostra, portanto, como o geral aparece para a consciência. E daqui podem talvez aparecer as dúvidas para Husserl. A consciência sempre trata do geral. Como pensar essa particularidade já marginalizada no mundo grego? E talvez essa dúvida que mencionamos. É possível pensar, eu não sei se ela é tão explícita em Husserl, talvez de uma certa maneira sim, no final das meditações cartesianas, essa dúvida, se é possível pensar além do modelo sujeito-objeto. Mesmo pensando a subjetividade constitutiva, por um lado, Kant, ou mesmo pensando a identidade entre o subjetivo e o objetivo, Hegel. Mas, como a gente vê, as palavras ficam, sujeito e objeto. Ok, então estou escolhendo aqui só alguns detalhes, mais as citações. O que é, afinal, a fenomenologia husserliana? Parece que a primeira intuição que temos sobre ela pode chegar de uma experiência quase cotidiana, de uma experiência, por exemplo, Husserl cita isso, fala sobre isso, sobre a obra artística. Depois, Sartre volta para este trecho. Então, isso se encontra no livro de Husserl, as ideias sobre uma fenomenologia pura. Ele fala, consideramos a água forte de Dürer, essa obra, O Cavaleiro, a Morte e o Diabo. Distinguiremos, em primeiro lugar, aqui a percepção normal, da qual o correlativo é a coisa gravura, esta folha do álbum. Em segundo lugar, encontramos a consciência perceptiva, na qual, através dessas linhas negras, pequenas figuras incolores, cavaleiro a cavalo, morte, diabo, nos aparecem. Não somos, na contemplação estética, dirigidos para elas enquanto objetos. Somos dirigidos para as realidades que são representadas em imagem, mais exatamente para as realidades imagificadas, o cavaleiro de carne e osso, etc. Então, na consciência temos algo mais que não temos nos objetos. Na consciência encontramos as condições de significação. Quem quiser por aqui pode ver como, neste momento, talvez se separam dois caminhos. Um indicado por Frege e as questões da linguagem, que a gente, nas leituras do passado, seguiu chegando até Wittgenstein primeiro, segundo, por aí, e Husserl que não, vai, vamos dizer assim, pega o caminho da significação pela linguagem. Sartre, por exemplo, vai chamar este caminho de Husserl da significação pela imagem. Ok, vou também citar um ponto mais nessa leitura, é o nosso conhecido parágrafo 10 das Meditações Cartesianas, onde Husserl articula fortes críticas contra Descartes. Ele critica essa admiração cartesiana pela ciência, a qual nos deixa tão somente com o mundo objetivo. Essa leitura hegeliana, a ciência
esquece essa parte subjetiva, talvez. E quem somos nós, ainda depois da vacina? Então, Husserl critica a admiração cartesiana pela ciência, a qual nos deixa tão somente com o mundo objetivo, e não abre a possibilidade de investigar a perspectiva do subjetivo. Ainda hoje estamos sofrendo, diz Husserl, a influência dessa herança antiga. Além disso, Husserl vai criticar, é o ponto que a gente tocou mais nas discussões, Husserl vai criticar o fato de que Descartes tematiza a consciência como uma coisa, como substância. Descartes fala res cogitans. Então, essas duas críticas significam que temos que retornar à subjetividade, seguindo o caminho da famosa epoché, colocar o mundo, vocês se lembram, entre parênteses, para procurar o seu sentido. Logo, isso é importante, por isso Heidegger fala, sem a fenomenologia não vamos entender o que significa pensar. A consciência não é mais a estrutura essencial, substancial. A consciência são os fluxos, as vivências, para a qual não interessam os objetos, mas volta a palavra os fenômenos, que Kant não entendeu do jeito, talvez, consequente. Os objetos, mas não os objetos, mas os fenômenos, ou os objetos como aparecem para a consciência. E você se lembra, nesse sentido, Husserl vai falar sobre a estrutura intencional da consciência, sobre as vivências e os seus objetos. A consciência não é uma coisa, mas um ato. E os objetos intencionais são os objetos tais como são vividos nestes atos. Ok, estou escolhendo só. Nas meditações, Husserl também coloca uma outra pergunta, uma outra dúvida, porque ela vai nos acompanhar até Derrida. Ele se pergunta como as novas perspectivas da subjetividade constitutiva transcendental confirmam a certeza do conhecimento. Uma fenomenologia, propõe ele no começo da quinta e última meditação, que pretendesse, fala Husserl, resolver os problemas relativos ao ser objetivo e se considerasse uma filosofia, não seria estigmatizada como solipsismo. Então, como é que o subjetivo, essa referência, pode valer como algo objetivo? E só indicando essa dúvida, Husserl, na última meditação, não pensa só o mundo objetivo e as condições agora subjetivas, mas a existência dos outros. Mas não é o ponto que Heidegger talvez entendeu ou seguiu. Porque vamos ver que as mesmas dúvidas nos limites da filosofia heideggeriana exatamente aparecem neste sentido. Os outros, Hannah Arendt, as leituras políticas, os outros, as leituras do Levinas, da ética. A inspiração heideggeriana aparece exatamente por aqui, questionando a estrutura de uma consciência substancial. Isso é o mérito da fenomenologia. A pergunta para a filosofia não é o que é o mundo. Você se lembra? Heidegger acha que é um escândalo pedir da filosofia isso. A questão da filosofia é a questão desse sentido do mundo. Então, aqui os outros aparecem só como a possibilidade de resolver a questão do solipsismo, nada mais. Então, como os outros, talvez a gente pode ficar com essa pergunta, como os outros surgem no momento em que a filosofia reage com uma crítica radical da cultura. Husserl fala sobre a crise do humanismo. Essa crise chega até nós. A gente desaparece do próprio mundo. O que a gente quer mais? O que a gente espera mais dessa crise? Ontem o Chomsky mencionou um detalhe muito legal, citando Reagan, quando Reagan fala o governo é o problema, para se afastar da política, voltando para uma economia articulada do jeito neoliberal. Desaparece a política. Vocês veem aqui como se ridiculiza a política. Os piores aparecem na política. Então, talvez ficar com este motivo. Por que em Derrida volta à política? Aqui, para ficar um pouco ainda com Husserl, os outros surgem no momento em que a filosofia reage
como a crítica radical da cultura, em que a filosofia se articula como alternativa para pensar contra este essencialismo tradicional. Pensar os outros fora da metafísica poderia ser talvez a alternativa, aberta pela fenomenologia que nem Heidegger entendeu, porque vimos, vou seguir um pouco essa leitura heideggeriana, a preocupação dele ficou por aí, como pensar uma filosofia não essencialista, no final das contas. Mas o que poderia aparecer por aqui como a possibilidade dessa filosofia ficou fora das leituras dele, no final das contas. Por isso este fracasso político dele, talvez. Que a gente até pode entender, você se lembra, a gente falou que ele vê o essencial do capitalismo que aparece, ou a rigidez do comunismo, por outro lado, e Heidegger acha, talvez na Alemanha aparece a alternativa. Exatamente seguindo essa leitura contra uma cultura identitária, mas sem questionar exatamente a própria identidade política na Alemanha naquela época. Uma forte exclusão dos outros. Para eles são dedicados os campos da concentração. Então, essa pergunta sobre os outros, que fica aberta em Husserl, não chega até Heidegger, chega até Derrida. Então, pensar os outros, a comunidade fora da metafísica. Isso é talvez um recado forte de Husserl que nem Heidegger entendeu. Além da metafísica, além da cultura identitária. Isso que Derrida entendeu, mas ele precisa os argumentos de Heidegger, porque talvez com Heidegger se realiza, se concretiza, não sei o que dizer, essa destruição da metafísica, anunciada por aqui, como a gente vê, como a confrontação com a cultura identitária. O nosso mundo está, não sei se posso mapear isso na beira do desastre, porque estamos... o nosso cotidiano é esse desastre, no final das contas, por causa disso. Então, pensar os outros fora da metafísica. Mas isso não aconteceu em Husserl, porque, como você se lembra, não vou seguir essa leitura, porque essa experiência do outro ficou ligada à nossa consciência. Ou seja, eu posso pensar o outro tão somente como análogo à minha consciência. Não existe uma experiência do outro além da minha consciência. A gente tem que esperar e muito para Derrida falar sobre essa abertura para outro como outro, que não depende de mim, que não depende da minha tolerância. Tipo, você pode entrar aqui como se fosse eu, o mesmo. Então, sujeito como o contexto, como a base para pensar também os outros. Isso é um motivo para talvez voltar para Husserl, pensar essas dúvidas. Eu tentei de mapear as principais, essa abertura para uma filosofia além do essencial, que talvez no final, sem entender a própria dúvida e a própria pergunta, volta para o subjetivo, como vimos, e para, de uma certa maneira, uma outra referência, talvez essencial, talvez o sujeito. A fenomenologia não superou exatamente o motivo da própria crítica. Heidegger, só um pouco, para ver como continua este projeto que Heidegger entendeu como a radicalização, como ele fala no Ser e Tempo, podemos pensar com a fenomenologia, mas temos que entender, temos que querer pensar a fenomenologia, apareceu este verbo, entender com a hermenêutica. Só queria dizer algo mais por aqui. E aqui vai aparecer essa palavra, inclusive, que a gente menciona, mas talvez a gente ainda não entendeu o potencial dela, é a ontologia. A gente tem que entender por que a crítica da metafísica volta para uma possível ontologia, enquanto, como a gente sempre fala, no mundo grego, a ontologia é só uma outra palavra para a metafísica. O que tem na ontologia que talvez deixa as alternativas ainda abertas. Isso que a gente tem que entender e até que ponto a gente está seguindo isso. Derrida também vai evitar o nome ontologia. A palavra é desconstrução. É uma dinâmica, talvez, que aparece por aqui. Vocês se lembram que em Kant, enquanto Hegel volta para a ontologia ligada à estrutura do mundo e ao nosso pensamento, mostrando uma identidade, uma proximidade entre a lógica e a ontologia, Kant, vocês se lembram,
rejeita, ele fala o nome pretensioso, já na crítica da razão pura, nas primeiras páginas praticamente, dizendo que o que temos que fazer é uma relação mais modesta da nossa razão pura, para investigar a subjetividade, e talvez é certo o que Kant fala, para investigar a subjetividade, Kant fala, não precisamos da ontologia, mas pode ser que a pergunta não é investigar a subjetividade, só, como falei, Kant não vê as alternativas, a única é essa síntese que vem do sujeito, a única alternativa é o sujeito como constitutivo, por isso transcendental, e Kant não pensa, não tem como ele repensar este contexto. Então, para investigar a subjetividade, nós não precisamos de nenhuma ontologia. Isso é Kant com toda a relevância, como vimos, dessa pergunta, dessa palavra transcendental, é o início, talvez, de uma leitura marxista, de uma compreensão nossa ao que é o nosso mundo moderno, mas é o ponto do erro kantiano. E Heidegger, mesmo afirmando a postura kantiana, vocês se lembram, ele fala assim no livro Kant e o Problema da Metafísica, ele no final, eu citei só isso, no final do Ser e Tempo, ele fala que Kant, no final das contas, chega a um uso ontológico incorreto. Vamos ver, o que seria esse uso incorreto, então? Tematizando o eu só como sujeito. Talvez seja algo mais. Talvez essa abertura fenomenológica de Husserl. Kant, como a gente já entendeu um pouco, quer dizer que a pergunta sobre os objetos tem que ser mediada pela pergunta sobre a objetividade, sobre as condições para determinar o conhecimento objetivo. Essa diferença é a palavra, essa diferença, os objetos e a questão da objetividade. Entre os objetos e a objetividade poderia ser, ao que parece, o caminho para uma articulação ontológica do problema. Mas este caminho, como a gente vê, ficou dominado pelo sujeito, e Kant, talvez, e Husserl também, não chegam até as últimas consequências do próprio questionamento. Talvez não é bom falar sobre as últimas consequências, no sentido de um possível fundamento. Talvez, por isso, a palavra os pressupostos, que não cria o pesadelo dos fundamentos, não sei. Então, o que seriam essas consequências? Com poucas palavras, Heidegger acha que aqui estamos chegando à ideia da diferença ontológica, o conceito-chave para a filosofia de Heidegger. Eu vou continuar um pouco, mas só para mapear o terreno, Husserl e a fenomenologia. E Heidegger, vou colocar aqui, como vou dizer mais a palavra hermenêutica, mas a nossa pergunta é a diferença ontológica que Heidegger vai fazer, vou colocar isso entre ôntico e ontológico. Vamos ver o que seria essa diferença. Derrida vai seguir essa leitura. É uma continuação, como eu falei, e uma ruptura, para entender exatamente o ponto por aqui que nos interessa. Porque a desconstrução. Ok. Então, aqui estamos chegando à ideia da diferença ontológica. Parece que Kant ainda não entendeu essa diferença. Ninguém entendeu, pensa Heidegger. A gente esqueceu essa diferença. A filosofia é sempre o esquecimento do ser. Como falamos uma vez, eu mencionei as diferenças entre Nietzsche e Hegel. Talvez Heidegger apareceu algo por aí. Ok. E como a gente sabe, a história, a nossa vida, o nosso cotidiano é a articulação do ôntico, determinado pelas várias formas da metafísica mais ou menos explícitas, mas é essa cultura identitária que se afirma no ôntico e que chega até nós. A realização dos vários tipos das estruturas por aí, então. Mas, no final das contas, é a repetição dessas formas dominantes da metafísica, que até nós, infelizmente, chegaram como as formas do neoliberalismo, no final das contas. Nesse sentido, não há nada de novo no mundo e também na metafísica. Ela é a repetição do mesmo. E, em outras palavras, este tipo de pensamento pode ser chamado, como Derrida fala, a metafísica da presença. Então, como pensar a ruptura por aqui, com essa metafísica da presença? E em Kant, e em Hegel, e aqui de uma maneira
explícita em Husserl e talvez em Heidegger. A destruição da metafísica, Derrida vai falar, está repetindo ela. Por isso a gente precisa do projeto diferente, então, que poderia ser chamado a desconstrução. Ok. Como entender, então, agora essa palavra hermenêutica em Heidegger? Porque Heidegger fala que a gente talvez supera a fenomenologia só com a hermenêutica. Só algumas sugestões para vocês para a leitura. Por que a hermenêutica pode ter um papel tão importante? Até Heidegger, vocês se lembram, falamos também sobre isso, a gente tem poucas discussões sobre a hermenêutica. Dos gregos veio a origem do nome, mas a filosofia grega não está muito ligada com a hermenêutica. Citamos até Platão, num momento, você se lembra, discutindo Marcílio de Pádua, discutindo esse contexto no século XIV de uma outra hermenêutica cristã, vamos dizer assim. Ela reaparece também em Santo Agostinho, ele tem a doutrina cristã, a hermenêutica cristã, então, que, como vocês se lembram, fica ligada com a autoridade bíblica. Assim fala Agostinho no livro. Tenho certeza que entendi com apoio da própria Bíblia. Deixo com vocês essa leitura do Marcílio, que inicia talvez uma ruptura com essa tradição. E mesmo as mudanças, talvez, que vão acontecer com o protestantismo, não irão questionar essa autoridade. A Bíblia não precisa das interpretações. Ela mesma é o próprio intérprete. Fala Lutero. Então, as hermenêuticas jurídicas e filológicas que aparecem na modernidade guardam uma certa autoridade dos cânones que precisam ser interpretados. Quem quiser seguir essa leitura até chega até a palavra sujeito, que depois o Dilthey vai anunciar. Então, isso é o contexto onde aparece Heidegger querendo seguir a hermenêutica. E só algumas sugestões sobre isso. Como vimos, temos que voltar para entender este projeto para a experiência fenomenológica. E Heidegger fala, no livro Ser e Tempo, na página 48, dessa primeira edição. Eu acho que depois já apareceu uma outra tradução, não sei. Então, a questão, fala Heidegger sobre o ser, a ontologia, tudo isso é importante para ver como se abre o mundo para nós. O que seria outro mundo para nós? Sem falar nós, os zombies do capitalismo. Mas isso é uma leitura. O que seria outro mundo para nós? Aqui agora no Brasil, inclusive. O que seria essa ontologia da nossa vida? Que parece estar só para os profissionais, para os filósofos, para os universitários, para quem tiver o tempo para se dedicar a essas retóricas. Como se abre o mundo, a vida, a nossa, para nós mesmos? Então, a questão sobre o ser, a ontologia, por enquanto parece uma leitura meio coerente, mas, de novo, filosófica. Tipo, a questão de uma profissão que, pela casualidade, aparece por aqui. Então, de novo, Heidegger, a fenomenologia nos ajudou. A questão sobre o ser, a ontologia, é possível só com a fenomenologia, porque a fenomenologia não entendeu o ser mais como uma identidade metafísica. Isso é Heidegger sobre o próprio mestre Husserl. Com a fenomenologia, vimos a filosofia se confronta com o essencialismo metafísico. E aqui também se inclui o essencialismo do sujeito moderno, mesmo nos ajudando, fala Heidegger, de nos entender. Vocês se lembram? A carta sobre o humanismo, com muito respeito sobre Marx, mas pode ser que, seguindo essa leitura sobre uma subjetividade com todo o potencial dela histórico, a gente não supera essa implícita identidade cultural metafísica. No final das contas, eu me lembro, um dos autores que determinou a minha geração lá em Belgrado, na Sérvia, Jerzy Lukács, fala sobre a classe operária no sentido desse sujeito-objeto, dessa identidade. A classe operária, mudando as próprias condições, muda o mundo. Essas palavras são as mesmas
dessas leituras que a gente aparece por aqui, sujeito, objeto. Então, talvez temos que repensar isso. Obviamente, eu estou consciente, como ontem o Chomsky, de uma certa maneira, fala que as mudanças, a gente não pode dizer, olha o que acontece com a economia, se a gente só fica com a economia, isso se mostra com o neoliberalismo, olha este desastre seguindo o caminho da economia. Obviamente não é a mesma coisa, essa é a economia que o Marx está criticando, essa confrontação com essa identidade da própria economia. Marx chega até essa, vamos dizer assim, essa perspectiva, se posso dizer assim, Kant e Hegel, eu vou colocar por aqui, Kant, Hegel, Marx, a gente não pode dizer que eles talvez nem entenderam essa perspectiva nova, que ficaram no mundo ôntico. Não, é uma abertura para os pressupostos. Em Kant, essa abertura aparece como abertura para o sujeito, como abertura para os pressupostos subjetivos que determinam o nosso conhecimento. Em Hegel, essa abertura para o sujeito aparece como a possibilidade de entender a história. É o sujeito, os sujeitos, se lembram dessa leitura que fizemos sobre a fenomenologia do espírito, a relação, inclusive, entre os senhores e os escravos, que cria um mundo diferente. A história aparece nessa relação. Vimos, quando Hegel fala só com os escravos, o mundo seria o mesmo. Só com os senhores, o mundo ficaria o mesmo. Mas com esse encontro, com essa mediação histórica, o mundo virou diferente. O mundo supera o próprio aspecto natural e realiza algo diferente. Então, no fundo do mundo, quer dizer, aparece essa leitura sobre os pressupostos, mas eu ainda não posso dizer que ela é uma ontologia. Mas se você perguntou, eu posso dizer, sim, neste caminho aparece Marx, os pressupostos da Constituição, os pressupostos, quer dizer, é uma abertura. Os pressupostos da Constituição do mundo são sociais. Só a questão social não é mais a economia, mas não é mais a política, mas a economia. Então, essa abertura, essa ruptura, talvez Marx diria, com o mundo metafísico, aparece. Aparece o social que nos determina. Até hoje. Por isso, de novo, eu no título deste livro, último, eu coloquei política e metafísica para mostrar este aspecto social dos fundamentos modernos. Então, sim, aparece uma abertura que talvez poderíamos chamar ontológica. Lukács fala sobre isso. Mas essas leituras posteriores que a gente colocou hoje falam algo mais. Talvez questionando o próprio sujeito. Isso não fica claro em Husserl, isso fica claro em Heidegger. Mas até que ponto? Então, mesmo anunciada no idealismo alemão, e nas consequências marxistas, a abertura, talvez, entre aspas, ontológica, fica no meio do caminho. Isso é o que talvez Heidegger, mesmo mostrando o respeito para Marx, quer dizer. Então, a palavra quase está por aí. E Lukács fala, nesse sentido, sobre a ontologia da produção, então, a ontologia social. Mas talvez neste caminho da ontologia, a gente encontra outras referências. Ou talvez, no momento, a própria palavra ontologia, Derrida, a gente tem que questionar. Como talvez um dos últimos traços dessa metafísica. Vamos ver, então, a gente não pode dizer, olha, em Marx, Hegel e Kant, a gente não encontra. A abertura fica clara. Pensar significa pensar os pressupostos, o diferente, já anunciado. Pensar o mundo, Kant vai dizer, a gente tem que pensar o diferente, que é o sujeito. E não só pensar, ele nos ajuda para conhecer. Para pensar as nossas práticas como livres, a gente tem que ver qual é essa síntese entre a nossa vontade e as nossas práticas que afirma a nossa liberdade. A liberdade se mostra nas práticas. Como? Isso é Kant. Então, a abertura está explícita para pensar o nosso mundo e a miséria dele. A gente tem que
pensar os pressupostos, o que está no fundo deste mundo que nos deixa nessa situação. Porque o mundo é assim, não é necessariamente assim. Eu sempre, inclusive, volto para este entusiasmo, de uma certa maneira, explícito por aqui. O mundo é feito, o mundo ainda pode ser outro. Por que fazer tudo isso, então? Acordar cedo, então, e se disciplinar nas leituras, vamos ler agora ela e depois... Por que fazer tudo isso se a gente não chega para lugar nenhum com essas leituras? O mundo pode ser outro. Só a gente tem que ver o que poderia ser o caminho dessa abertura que chamamos ontológica para não repetir os mesmos erros do passado. Isso é o ponto, então. Sim, a abertura, mas como pensar ela? Essa abertura tem o nome da metafísica, de uma certa maneira, para os gregos, mas vimos que os gregos chegam se abrindo até a eternidade do mundo, onde a gente só pode se encaixar e não questionar as consequências nem da escravidão. O mundo moderno é uma outra abertura, mas chega até uma certa identidade da reprodução social. A reprodução é do capitalismo, ponto, terminou a história. Isso é Hegel. Isso a gente questiona, obviamente. A gente vê o desastre do capitalismo, talvez o pior dos mundos. E a gente quer seguir essa abertura, então. Como essa possibilidade do mundo diferente pode virar a nossa prática, a nossa política, algo por aí. É isso que estamos fazendo. Não estamos fazendo nada que vamos dizer assim, fica no escuro, não se sabe, é uma leitura filosófica, é uma sedução retórica por aqui. Não é isso que nos interessa. Eu faço a filosofia só por causa disso, então. Porque ela nos esclarece de uma certa maneira. Essa possibilidade do mundo diferente aparece, então. Então, a pergunta é como pensar essa abertura. Ela é linguística, Habermas é uma metáfora dessa interação social ligada à linguagem, por exemplo. Por isso aparece, e vamos ver como essa pergunta sobre a linguagem. Ok, a questão sobre o ser, vimos, a ontologia é possível só com a fenomenologia. Com a fenomenologia, vimos, a filosofia se confronta com este essencialismo, com essa identidade. E aqui se inclui o essencialismo do sujeito moderno. Husserl, como vimos, não aponta as dúvidas sobre o sujeito, e Heidegger vê nisso um sério déficit da fenomenologia. Daí, ele não pode falar sobre o sujeito neste lugar ontológico, neste lugar dos pressupostos, da diferença, não sei o que dizer. Mas ele fala sobre este ser aí. Você se lembra dessa palavra alemã, Dasein? Onde aparece a pergunta sobre o ser, onde pode ou não aparecer essa pergunta sobre o ser, e talvez onde ou não pode aparecer algo novo, algo autêntico no mundo. A diferença ontológica é a diferença entre o atual, o fato, e o tempo possível autêntico nosso. É só isso. É a diferença entre o atual e o autêntico. Por isso, a diferença ontológica não é possível sem essa perspectiva que a fenomenologia abriu. Isso é Heidegger. Isso é explícito no Ser e Tempo. O título, inclusive, Ser, se abre como o tempo autêntico, o nosso. Quem está se sentindo autêntico? Os ricos? Hoje? Ok. Então, a diferença ontológica é a diferença entre o atual, o fato e o tempo autêntico. Por isso, a diferença ontológica não é possível sem essa perspectiva que a fenomenologia abriu. Entrar na dimensão ontológica significa pôr entre parênteses o mundo ôntico, cotidiano, do capitalismo. No final das contas, é o nosso cotidiano, aberto apenas para uma perspectiva reificadora, talvez reflexiva para a ciência. Então, a fenomenologia para Heidegger é a condição para repensar a questão sobre o ser. Ele fala, o ser não está no mundo, ele pode ou não aparecer com a questão sobre o sentido da nossa vida. Isso é o que a gente aprendeu da fenomenologia. Algo que talvez a fenomenologia, de uma maneira inicial, elaborou. Então, a fenomenologia poderia ser o começo da destruição da tradição, da metafísica, e o começo de uma nova cultura. Mas parece que isso não aconteceu. E para nós, o exemplo disso é essa presença de uma referência que não se questiona. É o próprio sujeito. Eu acho que a dúvida de Heidegger sobre a fenomenologia é que a mesma permanece dentro da tradição que se quer criticar.
algo ainda ficou escondido, talvez, que somente agora a hermenêutica pode revelar. Algo pode aparecer como fenômeno, não com a fenomenologia, mas com a hermenêutica. Neste ponto, Heidegger tenta reconstruir a estrutura do ser aí. O ser aí não é o sujeito firme, vamos dizer assim, determinado, não é transcendental, equipado já para conhecer. Como vocês se lembram, ele fala, ele está lançado no mundo. Só tem as condições, como ele fala, da pré-compreensão. Não existe nenhuma garantia, nenhuma teleologia se isso vai se transformar numa compreensão. Se isso vai acontecer ou não, Heidegger fala, depende das situações que ele chama existencialistas, e por aí continua a discussão. Então, a hermenêutica para Heidegger não é mais uma relação tradicional entre sujeito e objeto. Isso é o ponto. Para mudar, talvez a gente tem que mudar os modelos dentro dos quais a gente pensa. Dos quais a gente pensa. Isso até agora a gente viu não acontece com Heidegger, isso é dúvida para Derrida. A hermenêutica para Heidegger não é mais uma relação tradicional entre sujeito e objeto, entre o intérprete e os critérios autoritários, talvez, da interpretação. A questão principal no livro Ser e Tempo, lembrará depois Gadamer, mas não vou entrar nessa leitura, não é como o ser pode ser interpretado, mas como a compreensão é o próprio ser. A compreensão é a condição da abertura para a ontologia, para a nossa autenticidade. Assim, Heidegger acha a hermenêutica supera a fenomenologia. Até que ponto a gente chega com esse projeto? A gente discutiu nos vários momentos uma crítica que, por exemplo, Habermas está fazendo contra este projeto da hermenêutica, porque no final das contas o que significa, o Brasil agora aparece talvez o fascismo, a gente entendeu. O que significa entender e não poder criticar, não saber como se posicionar e agir. Talvez por aqui já aparecem, com poucas palavras, alguns limites da hermenêutica. Derrida por aqui vai encontrar uma presença que não se questiona. Isso é a dúvida do próprio Levinas, essa autocompreensão que determina o projeto heideggeriano. E com poucas palavras, Derrida acha que é uma diferença ontológica, mas que não está repetindo as diferenças, que não cria um ambiente para a diferença acontecer. Heidegger, de uma certa maneira, ele abandona, no final das contas, o próprio projeto, se confrontando com essa ideia de uma, talvez, subjetividade implícita, se posso dizer assim, mesmo sabendo que ele não fala assim, que ele critica isso, inclusive, mas, no final das contas, a dúvida aparece. Heidegger ficou, como antes Husserl, na própria tradição, na tradição que ele quer criticar. E aqui aparecem as dúvidas, então, as perguntas para Derrida. Como, talvez, entender de uma maneira radical este projeto da destruição da metafísica que não aconteceu, porque a metafísica está voltando como a referência do sujeito em Husserl e como do ser aí em Heidegger. Ela não está produzindo as diferenças. No final das contas, vimos a política de Heidegger, no final das contas, é a afirmação de uma identidade cultural. Sem essa, talvez, consequência, na própria destruição da metafísica, Heidegger nem viu a metafísica na política da época dele, a catástrofe dessa metafísica. Então, é uma coisa séria, no final das contas, e a gente tem que prestar atenção. Ok, isso é o ponto, a primeira dúvida. O projeto da destruição da metafísica tem que ser repensado. A destruição da metafísica, sim, mas como? Aqui aparece a desconstrução derridiana. Como entender este projeto? Isso é o início da nossa discussão. E só rápido para vocês algumas sugestões, porque a primeira referência que aparece por aqui, e por isso coloquei ela assim, com uma palavra na nossa ementa, é a linguagem. A desconstrução é o projeto ligado à linguagem? Até que ponto, sim, eu posso dizer sim. Por isso aparece. Até que ponto a linguagem articula, vamos dizer assim,
a desconstrução. Aqui aparecem já as dúvidas. E só algo rápido para situar um pouco, talvez, a nossa aproximação, porque aqui a gente volta para uma leitura ligada à psicanálise. Freud não é o autor de uma teoria da linguagem. Ele fala, eu escolhi só essa citação da interpretação dos sonhos, ele fala, estes símbolos, muitas vezes, que aparecem nos sonhos, são multivoces e plurivoces, de modo que, tal como a escrita chinesa, apenas o contexto possibilita a compreensão correta de cada caso. Derrida, inclusive, volta para uma certa inspiração freudiana, talvez nessa leitura pensar o inconsciente não como escrita e não pelo sentido, pela referência, pela significação. Sonho, você se lembra, não se apresenta de forma fonética, mas gráfica. Linguagem do sonho aparece a essa escrita que o Freud, como vimos, chamou aqui a escrita chinesa, hieroglífica, como se fala. Então, como entender isso? Como aparece aqui a questão da linguagem? Isso é o primeiro ponto. Segundo, tudo isso é muito claro. Só temos que seguir o caminho, como vimos. Saber ler as coisas por aí. Porque tem tantas coisas, no final das contas, se a gente lê tudo, a gente também não vai saber se orientar. Como, de novo, os gregos falam, eu uso no início do curso da graduação este exemplo. A palavra grega anthropos, que chega até nós, significa alguém que levanta a cabeça e pensa. Com tudo isso que ele lê, ele sabe, pode se orientar, ver o mundo da maneira dele. Ok. O que nos espera nas leituras linguísticas, se eu depois volto para Derrida, neste contexto, nessa tradição? São dois pontos. Se tiver tempo, num momento depois, talvez, comparar Habermas e Derrida, talvez, porque neste curso a gente quer situar melhor os autores anteriores. Então, onde eles estão nessa discussão? Porque parece que agora o que fizemos fica no passado e a gente não sabe como incluir isso. Não, são as partes deste diálogo. A gente tem que voltar para isso, para saber o que estamos fazendo agora, no final das contas. Talvez para poder situar Derrida melhor contra Habermas, a gente pode reconstruir algo por aí. Mas, rápido, eu deixei este artigo sobre o performativo Derrida, onde fica clara essa resposta. Ok, enfim, eu escolhi só duas citações para mapear a tradição que Derrida enfrenta e quer criticar. E deixei essa pergunta, e como pensar neste contexto da linguagem que aparece na psicanálise, porque ela não é assim como a tradição apresenta a linguagem. Ok, primeiro ponto, Aristóteles, da interpretação 1:16. Aristóteles fala, os sons emitidos pela voz são os símbolos dos estudos de alma. E as palavras escritas, a escritura, Derrida, e as palavras escritas, os símbolos das palavras emitidas pela voz. Nada sobre a linguagem, não é uma imitação, no final das contas, dessa voz, dessa articulação da alma. Derrida vai tocar isso no sentido explícito. Aristóteles, da interpretação. E depois Saussure, século XX, uma referência explícita para Lacan. Saussure fala, língua e escrita são dois sistemas distintos de signos. Neste curso geral, então, vocês encontram vários trechos sobre isso. Língua e escrita são dois sistemas distintos de signos. A única razão de ser do segundo é representar o primeiro. Representar. Século XX. Volta a Aristóteles, no final das contas. Representar. Mesmo se a gente pensa a linguagem, a gente volta para a primacia do significado. Representar o mundo com a nossa alma, quer dizer, a dominação do significado. Ponto. E aqui aparece essa leitura psicanalítica que talvez pode nos animar. Só algumas palavras rápidas sobre isso.
e a gente deixa a Joana nos esclarecer isso, ou a gente continua, porque como vocês veem, estou escolhendo os trechos, não estou agora fazendo algo mais. Freud não tem a teoria da linguagem, e eu acho um certo ponto forte nas leituras posteriores do Lacan, onde Lacan, de uma certa maneira, quer liberar a psicanálise deste, como se diz, enraizamento biológico. Não é cultural. E aqui o Lacan volta, quer dizer, afirma, articula contra Freud uma teoria da linguagem. Isso, primeiro, eu acho o ponto muito importante de Lacan contra Freud, porque vimos uma estrutura substancial, talvez não existe mais. Como Lacan vai pensar a linguagem? Só para situar alguns pontos, como falei. Vimos Saussure e a primação do significado. Isso que o Lacan vai questionar. Ele vai repensar essa relação entre o significante e o significado. O significante vai chegar até a conclusão, não representa mais o significado. É uma certa primacia do significante nessa teoria do signo. Inclusive, o significante se sobrepõe ao significado, determina as condições. E aqui Lacan chega até essa consequência que talvez a gente queira entender melhor, do sujeito como barado. Então, aqui a diferença não aparece, como vimos, entre o sujeito e o objeto, mas dentro do próprio sujeito. Essa barra não aparece entre o sujeito e o objeto, mas no próprio sujeito. O S com maiúscula do significante, o sujeito barado e S minúsculo. A gente chega até a significação dos nossos desejos, então. Quer dizer, Lacan chega até uma leitura sobre o sujeito como efeito da linguagem. Então, o sujeito não é mais essa referência firme, transcendental, constitutiva, kantiana, identitária. O sujeito, talvez, como fenômeno dessa estrutura. Eu acho o segundo ponto da importância Lacan contra Freud. Então, não só se confrontar com essa, vamos dizer assim, estrutura biológica do inconsciente, mas também com uma certa estrutura substancial, pensando o sujeito exatamente como efeito da linguagem. E o terceiro ponto, só para talvez mapear por que a gente se aproxima sempre às leituras da psicanálise, é a questão do feminino. Vocês se lembram, só rápido, a terceira eu acho, como assim, um turista mais ou menos no mundo da psicanálise. Então, o terceiro ponto, no sentido dessa diferença radical entre Freud e Lacan, aparece por aqui. Vocês se lembram, Freud? Só aparece vamos dizer assim, representante do sexo no inconsciente eu falo. E para Freud parece a dúvida simples, ou se tem um pênis ou não, pronto. Então ele pensa a mulher ligada a essa ausência, vamos dizer assim. A mulher é identificada não na sua diferença, poderíamos dizer assim, mas na negatividade do órgão masculino. Então a gente vê que Freud ficou nessa lógica fálica e Lacan talvez aparece por aqui fazendo uma diferença. Então não mais é a lógica fálica, mas do algo não fálico, vamos dizer assim. Então a pergunta não é mais a diferença entre os sexos, mas entre os gozos, onde talvez pensando isso Lacan chega até algo diferente do identitário da cultura simbólica. E a nossa cultura desde Platão, vimos, simvalem, simbólico, universal. Isso é o que a gente aprendeu dos gregos. Chega até a articulação do simbólico em Lacan, da castração, no final das contas. Por isso, psicanálise lacaniana, eu acho, está se confrontando com essa herança nossa do passado. Então, é possível algo fora do simbólico. E é a nossa questão da alteridade. E o feminino aparece exatamente como a questão da alteridade. São os três pontos, até aparece essa questão do outro, como pensar o outro, como essa leitura lacaniana. Por que a gente pensa a linguagem por aqui? Porque talvez a linguagem está fazendo essa desconstrução já da tradição, mesmo no caso dessa relação entre Lacan e Com Saussure, vamos dizer assim, a questão é
a mesma, a linguagem representa. E vou só terminar com as palavras do próprio Derrida, no final das contas, só para ver, talvez, como sintetizar essa leitura, só um momentinho. Poucas palavras, só para mapear de novo o terreno. Derrida, então, questiona a metafísica, é o início que vimos anunciado por aqui de uma desconstrução da metafísica. Ele vai questionar a metafísica a partir da pergunta sobre a relação entre a metafísica e a linguagem. E vimos, até com Saussure, a linguagem sempre fora marginalizada no que diz respeito à primacia das perguntas sobre o ser e o conhecimento. Conhecimento da nossa alma e a linguagem que representa. Mas Derrida não questiona apenas essa relação histórica entre a metafísica e a linguagem. Porém, tenta mostrar que a própria linguagem é metafísica. Aqui ele reconstrói a estrutura do signo. É o trabalho do Saussure. Referência para Lacan, primacia do significado. Derrida, então, reconstrói a estrutura do signo, mostrando que dentro desta já se encontra a metafísica. Ele começa com a análise que mencionei de Saussure, que ao falar sobre o signo faz a diferença, como vimos, entre o significante e o significado. O significado é o conceito que precisa ser articulado e o significante é a maneira de como isso pode ser feito. O significado importa. O mundo, Deus, o sujeito, a gente representa isso. Como entender essa primacia do significante em Lacan? E isso é onde Derrida vai situar a desconstrução, o projeto. Então, o significado, na tradição, é o conceito que precisa ser articulado e o significante é a maneira de como isso pode ser feito, usando, por exemplo, as palavras ou a voz. A filosofia sempre articulou a primacia do significado. Isso é o ponto. Então, atrás dessas leituras que vimos, sujeito transcendental, especulativo, histórico, fenomenológico, hermenêutico, no final das contas, talvez fica neste contexto, a primacia do significado. Os significantes sempre tinham que articular algo que dominava o interesse da filosofia, o ser, o conhecimento, por exemplo. Dessa perspectiva, Derrida tira uma consequência simples, a saber, o significado, o idêntico, sempre tem como pressuposto o significante, o outro, o diferente, como a condição de sua própria articulação. A gente analisou e deixamos essa leitura ligada ao livro Voice e Fenômeno, para dizer qualquer coisa, mas isso não é mais uma leitura que chega até Habermas, porque Derrida vai tirar, como a gente vai avançar nessas leituras e ver isso melhor, a gente, com a linguagem, vê que, no final das contas, para pensar uma identidade, a gente precisa da linguagem, quer dizer, uma alteridade, algo fora da consciência. É o ponto onde a gente talvez queira avançar, a alteridade como o pressuposto da identidade. Quer dizer, o idêntico não pode ser pensado sem a diferença. E dentro do próprio significante, Derrida também irá fazer uma reconstrução histórica e metafísica. A filosofia sempre preferiu a voz, essa intimidade do sujeito. A voz é mais próxima ao sujeito, que, de uma certa maneira, a gente perceber, tem uma articulação teleológica. Eu, na minha voz, agora não posso ir atrás. Avanço. A voz aberta para o futuro, no final das contas. Por isso, a filosofia sempre preferiu a voz, como a mais próxima do sujeito. Então, dentro da marginalização da linguagem e dos significantes, vimos, importa conhecimento, linguagem, e não, conhecimento e não a linguagem. E quando a linguagem fica como algo tematizado, o que importa é o significado e não o significante. E quando o significante aparece a voz e não a escrita. Então, temos que entender isso para talvez afirmar a escrita. Então, como avançar? Vou terminar por aqui com este projeto da diferença, dessa alteridade explícita nas perguntas mesmo sobre a identidade, que a gente não encontra por aqui. Ok. Então, para iniciar, primeiro agradecer, né, a possibilidade. O Lacan, eu vou fazer uma fala a partir da psicanálise lacaniana,
Mas eu acho importante entender que, então, o que nós estamos trazendo que traz um ponto de vista diferente é que o que eu vou estar trazendo não é da filosofia, e sim da psicanálise. E como a psicanálise atual traz o reflexo dessas ideias que fluíram e estão fluindo durante o curso do Miro nesses anos, não só nesse momento. Para situar, Lacan nasceu em 1901, ele se formou em medicina, né? Psiquiatra, entrou para a Sociedade de Psicanálise de Paris em 1934, virou membro dessa sociedade em 1938. Mas é só após a Segunda Guerra Mundial que ele começa a trazer uma marca mais forte de quem é ele e de qual teoria e do que ele estaria trazendo para a contribuição à psicanálise. E nisso ele inicia em 1951 um trabalho que ele vai nomear de retorno a Freud. E por que ele vai fazer esse retorno a Freud? Porque ele, como psicanalista, começa a criticar a psicanálise do eu, a psicanálise do ego, que vinha sendo desenvolvida na Sociedade de Psicanálise de Paris. Ele já era um psicanalista polêmico, acabou saindo da Sociedade de Psicanálise de Paris. E aí, então, nesse retorno a Freud, que aí que o Miro está trazendo essa ideia da linguagem, tem uma marca no Lacan que, sim, ele tem a influência estruturalista, nesse momento, do Lévi-Strauss, do Saussure, depois do Jacobson e do Benveniste, né? E, nesse sentido, nesse momento, é o que muitos analistas chamam de um Lacan do inconsciente simbólico. Então, o que ele está fazendo? Ele está fazendo essa releitura freudiana, e aí ele traz uma frase importante que chama: o inconsciente se estrutura como uma linguagem, que acaba sendo uma frase depois muito criticada, né? O Derrida traz, em alguns momentos, essa crítica desse inconsciente estruturado como uma linguagem, mas é importante dizer que, apesar dele trazer essa marca, que ele vai um pouco trabalhar com a linguística do significante e do significado, diferente do estruturalismo, o Lacan traz claramente a existência de um sujeito. E que sujeito é o sujeito da psicanálise, né? Porque isso também vai trazer uma importância depois, como o Miro estava pontuando, as identidades, essa crítica à morte do sujeito, o devir, o que o Foucault vai trazer, o que Deleuze traz. Para a psicanálise, nós estamos falando de um sujeito que é outro sujeito. Então, não é o mesmo sujeito. Então, tem essa questão que, para nós psicanalistas, o sujeito é o sujeito barrado, como o Miro disse. E o que é um sujeito barrado? O sujeito barrado é aquele sujeito que é o sujeito como que um significante representa a outro significante. E o que diz isso? Quando eu estou tentando falar de mim, eu só estou tentando falar de mim. É o meu pensamento que está falando. O sujeito estaria nesse vazio, nesse furo da linguagem, entre esse S1, que é esse significante 1, para esse significante 2, entre eles está o sujeito barrado. Então, ele é barrado pela própria linguagem.
E aí tem claramente uma crítica a Descartes, ao penso, logo existo, que Lacan vai trazer, que é onde eu não penso que eu existo, não está no pensamento a existência. A existência simplesmente traz essa linguagem, é um pensamento. Isso jogando já mais para frente da fala que o Miro trouxe sobre a diferença, né? Porque o que vai jogar lá na frente? Que na psicanálise nós não trabalhamos com uma identificação. É exatamente o trabalho de um psicanalista, o trabalho da psicanálise é a contra-identificação, é contra-identificatório, porque a identificação é linguagem, a identificação são significantes. Então, quando, por exemplo, faz uma crítica, que são críticas importantes, né? Porque críticas assim sobre gênero, identidade, então, como que é o nome? O Paul Preciato, por exemplo, fez uma crítica gigantesca o ano passado, é uma fala bem forte, na frente de vários psicanalistas, sobre o falocentrismo da psicanálise. Mas na hora que ele faz essa crítica, ele faz uma crítica identificada ao falocentrismo, uma crítica identificada à identidade de gênero. Quando a psicanálise tenta fazer a desconstrução da identificação. Eu vou tentar achar aqui o arquivo que traz mais claramente esse processo para trazer isso, mas é um pouco entendendo isso, que a psicanálise, então, vai começar, então, um Lacan que começa, então, até porque, apesar dele ter tido essa influência desse retorno a Freud estruturalista, quem é o Lacan? É uma pessoa que frequentava Foucault, e Foucault frequentava Lacan? Sim. Deleuze. Deleuze frequentava Lacan? Sim. Lacan frequentava Deleuze? Sim. Guattari foi supervisionando do Lacan. Derrida estava ali? Sim. Então, muitas vezes a gente pode pensar que são pessoas que estão em oposições, em contradições, mas são pensadores que estão se escutando e colocando seus pensamentos e suas construções num mundo onde eles estão, de alguma forma, desconstruindo uma ideia desse logos tão forte que para a psicanálise seria falocêntrico, né? Então, o que a gente pode dizer quando críticas do Deleuze, por exemplo, e contribuições do Deleuze, e que a gente pode dizer que a gente não sabe o que aconteceu? Quando o Deleuze fala na lógica do sentido, né, do fracasso do sentido, um psicanalista lacaniano, principalmente, atualmente, os pós-lacanianos, que podemos dizer os millerianos, por exemplo, trabalham com fora de sentido. Uma análise vai trabalhar com no sense, né, que é o sem sentido, que é essa ideia dos estoicos. Então, há essa influência. Mas quem influenciou quem? Fica difícil de dizer, porque muitas vezes a gente fica numa preciosidade. Lacan disse isso no Seminário 13. O Seminário 13 não foi publicado, então, não sei o quê, daí aí vem o anti-édipo, né, que é uma crítica ao Édipo. Lacan escreveu um seminário que é quando ele sai até da Sociedade de Psicanálise, e esse seminário é interrompido, e depois ele continua, que é Os Nomes do Pai, né?
como uma pluralização disso, uma mudança disso. Então, você dá para notar essas influências. Quando nós colocamos já no Derrida, que fica bem forte, o Miro agora há pouco falando, existem textos importantes do Freud, que o Derrida trabalha, e textos importantes do Lacan, que ele trabalha, e depois textos também que o Lacan não cita o Derrida, mas nas entrelinhas dá para notar que ele está falando disso. Por exemplo, o Derrida critica porque o Derrida, ele lê os escritos do Lacan, quando eles são publicados, e faz um trabalho sobre o quê? A clínica da psicanálise? Não, ele não faz um trabalho sobre a clínica do psicanalista. Ele faz um trabalho sobre a teoria escrita do Lacan. Então, ele vai fazer uma análise de que textos? Dos seminários? Não, ele não faz análise dos seminários do Lacan. Ele não faz uma análise do que ele escutou, eventualmente, até porque, por vezes, ele não pode participar, porque tem toda aquela ideia de como poderia participar na psicanálise, quem pode ir, quem não pode ir, quem entende, quem não entende. Mas ele foi ler os escritos. E ele leu o Seminário da Carta Roubada, que é baseado no Edgar Allan Poe. E ele faz uma crítica. Mais tarde, o Lacan tem um texto que é A Ciência e a Verdade, que é importantíssimo, que também está nesses escritos. E nos outros escritos, tem outro texto do Lacan que chama Litura Terra, onde ele vai falar da escritura, do traço. Só que, diferente desse traço como um traço escrito, a psicanálise vai trabalhar com um traço de gozo, um traço de satisfação. Então, tem realmente essa crítica da gramatologia, essa crítica do logocentrismo, que dá para perceber claramente dentro da ideia da psicanálise. E quando a gente vai falar do logocentrismo, aí que é um trabalho enorme, e é isso que eu pensei que talvez na aula que vem eu possa desenvolver para chegar mais nessa ideia do héteros e como que a gente situa o homem e a mulher na psicanálise, que é o Lacan vai pegar a lógica aristotélica a partir do seminário 18, que é um discurso que não seja semblant, e nesse ele vai trazer que tudo que é discurso é semblant, e como isso, o significante é um semblant. Então, logo, de um discurso que não fosse semblant, afirma que o discurso é do semblant. Tudo que é discurso não pode se mostrar senão pelo semblant. E pensar em semblant não unicamente nessa tradução que a gente usa no português, mas também na tradução que tem no francês, né? Que é um discurso que é aparência, é um discurso que é o que parece ser e não é. E aí Lacan, ao propor que o semblant, enquanto aquilo que intercepta o registro, então, do simbólico, ele faz uma relação com o real, né? Então, ele intercepta, o discurso é aquilo que intercepta, simbólico e real. Aí permite entender, de alguma maneira, algo da verdade do ser. Então, na psicanálise, falta a ser. E nisso, algumas falas que trazem um alicerce, porque, então, para a psicanálise, não existe semblant do discurso. O discurso que é semblant. Não existe metalinguagem para julgá-lo. Então, a verdade da verdade, que é muitas vezes as nossas ilusões, aquilo que a gente fica procurando, que é quando, por exemplo, na clínica, uma pessoa fica tentando achar o sentido da vida dela e a explicação dela
como se tivesse a verdade da verdade da verdade, e fica buscando. A psicanálise vai dizer, não existe a verdade da verdade. E aí vem a outra, que não existe o outro do outro, que é, não existe, porque o outro na psicanálise é esse discurso, é como esse discurso recai sobre a cria humana, quando a cria nasce, e como chove sobre a cria humana essas marcas, esse gotejamento, que aí a gente pode pensar mais nessa linha de rasgo, nessa linha do traço, que é isso que o Derrida chama de escrita, mas que em Freud já aparecia desse traço, dessa letra que sobre o humano, como várias palavras que vão caindo, imaginando que essas palavras caem sobre o humano e vão gotejando nele e marcando o quê? Que a gente vai falar letra de gozo, não é desejo, né? É letra de gozo, são pontos de fixação de uma certa satisfação, Esse vem vindo do outro. E à medida que o tempo vai passando, esses significantes, a partir da linguagem, vão tentando achar essa lógica gramatológica, esse logocentrismo de tentar se construir a partir disso. Mas são gotejamentos desse significante. Então, não existe outro do outro. Ou seja, não, esse outro que despejou sobre você tudo aquilo, também não tem outro. Ele também tem um furo, ele também é barrado, ele também está furado. Furado eu já falei, né? E com isso, não existe a verdade da verdade. E aí, como é que entra o foco maior? Então, que ao propor o semblante enquanto aquilo que intercepta o registro do simbólico e o real, ele permite revelar algo da verdade do ser, que a falta ser. Então, contudo, que a verdade não é toda. E aí ele entra com a ideia de não toda. Então, não é todo. E aí, lembrando a fala do Miro, para já lançar a continuação para a próxima aula, porque eu estou vendo o tempo, nessa fala que o Miro fez sobre o silêncio, aqui, deixa eu pegar aqui, o silêncio dá graça às mulheres, embora isso não se aplique aos homens, né? Que essa fala, no início da fala, o Miro ele traz a lógica aristotélica universal, traz essa ideia do identitário, e um identitário de homens, de um todo. Então, tem uma ideia do todo masculino e o não ter, né? Porque aí entra um significante que é importantíssimo para a psicanálise, que é um significante que a gente chama assemântico, porque ele não teria seu contraponto, que é o falo, que daí são as críticas do penicentrismo, que é um ter ou não ter o falo, que pega-se no Freud. Com o Lacan, essa lógica do ter ou não ter o falo é uma lógica masculina. A lógica do feminino, para pensar o feminino, nós iremos para a lógica do não todo. Então, não é diante do universalizante e da existência. Todo homem, existe um homem, né? Que isso que eu quero aprofundar na aula que vem melhor. Porque quando nós estamos na psicanálise falando de homem e mulher, nós estamos falando de semblantes, de que o homem e a mulher, para a psicanálise, são uma construção significante, como as identidades de gênero são significantes e verdades absolutas.
porque elas são construídas pela própria linguagem. Então, o que vai acontecer? Aos poucos, vai percebendo que a construção do Lacan, no decorrer da sua vida e da sua obra, é para abordar a questão da diferença sexual, mas não como complementar, do ter ou não ter o falo, porque aí fica uma lógica complementar, homem e por isso o aforisma não há relação sexual, que é complicadíssimo de entender. Nós não estamos falando, é claro que a gente vê na rua um bando de mulher andando, um bando de homem, um bando de significantes, nomeio que é mulher, nomeio que é homem. Por que nomeia, né? A Damares é ótima para a gente entender, não é o que é a lógica fálica da nomeação. As meninas deviam usar rosa, né? É a lógica da nomeação, daquilo que recai sobre a pessoa, né? Então, a questão da diferença sexual, mas não como complementar, mas suplementar. Então, isso que é um dificultador de entender. Se de um lado está a lógica do ter ou não ter o falo, do outro lado está a lógica do não todo, que não é totalizante ao falo. Embora essa lógica, com uma lógica fálica, porque como é que nós vamos fazer? Como é que eu vou estar aqui na internet falando se eu não usar a linguagem? Se eu não usar a linguagem, e nesse momento eu estou tentando falar algo. Quando eu estou tentando falar algo, eu estou dentro da lógica fálica. E nesse momento, poderia até dizer, estou fálica. Ou até, por estar falando, sou homem. É meio dessa doideira que se fala. Sou homem por estar falando. Então, a diferença sexual dos seres falantes, não a partir da natureza, mas da língua e do sujeito. Essa mudança radical do ponto de vista do Lacan diferencia o falo do pênis. A passagem do sujeito ao corpo falante, a diferença cessa de se organizar dessa ordem, então, binária, e cede lugar a uma posição não binária, entre o todo incluído, né? Lembrando a fala, então, do Miro, o todo incluído, os homens, tal, e os todos não excluídos, que não tem, né? Não tem o quê? O logos, né? Nessa lógica que eu vejo como grega. Então, eles não teriam a casta, né? A lógica grega não são homens, são escravos, são mulheres, e hoje são estrangeiros, são crianças, e vamos lá, essa que não tem, né? Aqueles que não têm. Isso o Lacan está quebrando e não binária entre o todo, incluindo todos os seres falantes de qualquer gênero que sejam, e o não todo, que precisamente não permite mais a diferença binária consistir. Aí tem uma fala do Lacan que diz: o homem, o macho, o viril, é uma criação do discurso. Acrescentemos, a mulher também é uma criação do discurso, em função de fi, que é a palavra que ele vai usar para o falo, fi, entendido como medida de valor. A propósito, pode-se generalizar a fórmula: a mulher não existe ao homem, o sexo é o efeito de um dizer. Difícil essa fala. A mulher não existe ao homem, porque para o Lacan, a mulher vai estar no lugar do falo do homem. Por isso, Lacan vai dizer, se você quer conhecer um homem, você veja a mulher dele. É assim que você vai ver quem é o cara. Você vê se um cara é o cara, a depender de como é a mulher dele. Vamos continuar na próxima aula. Eu te perguntei quanto tempo. É claro, difícil saber, mas também temos que respeitar os nossos convidados. Eu vou falar com a Gabriela, a nossa convidada, e se ela tiver como participar na próxima aula, vamos primeiro abrir o espaço para ela, e depois a gente continua. Porque existem dois pontos que são, não sei, que precisavam de aprofundamento. Um é essa relação do Derrida de traço,
da escrita que você trouxe hoje, então que mereceria um pequeno aprofundamento, e acho que a mais importante, mas também é muito difícil, porque requer, assim, que é essa mudança da lógica do todo, onde o Lacan vai trazer o não existe, né? O não existe. E o não há um, não todo. Por quê? Se na lógica aristotélica todo homem é mortal, né? Existe, né, o Lacan vai inverter isso, e nesse sentido que entraria aí esse não todo, para explicar um pouquinho. Okay. Mas isso se achar que é importante também para a disciplina, né, para contribuir, e como isso faz a potência, né? Ok. Isso. Obrigado, Joana. Duas coisas rápido. Não deixamos nenhuma conclusão. Por quê? Porque talvez não existe uma conclusão falando sobre a linguagem em Derrida. Se a gente continuar na próxima aula, e Joana falar, como falei, tem que ver com a nossa outra convidada, eu posso até comparar um pouco Habermas e Derrida no contexto dessa reconstrução da linguagem. Se em Derrida existe um ponto da linguagem para mapear a desconstrução. Por enquanto, não. Vimos a presença da linguagem na constituição da identidade é só uma sugestão da leitura. Não existe uma identidade pura. Pelo contrário, uma alteridade que constrói. Mas vamos ver como entender isso melhor.